É interessante que a vida tem nos ensinado a troco de muito sofrimento. Eu posso dizer que fui jovem, me sinto jovem, porém com uma cronologia já extensa. E não é segredo de que todos os jovens, principalmente os jovens, passam por muitas lutas, muitas dificuldades. E nós sabemos que o segredo para nós humanos e que temos desejo, nós somos realmente, às vezes, campeões da sabotagem, autossabotagem, quando mentimos para nos enganar e nos enganamos com a infidelidade a nós mesmos. A nossa consciência ela está amortecida, sofrendo, ela está cauterizada, e com isso a gente não tem a beleza da coerência e da percepção pura, melhor, que qualifica a vida. E com isso as pessoas mantêm grau de infidelidade consigo mesmo e com o próximo numa extensão absurda. E no pensamento isso é muito presente. Sabotagem, autossabotagem, mentir para que aconteça aquilo que se popularizou, fale aquilo que eu quero ouvir, que vai me dar prazer e realização. Na família, nos relacionamentos interpessoais, até mesmo em relações comerciais, o que eu acredito que todas elas são, mas tem o grau saudável, sabotar, mentir, é praticamente natural. Enganar a si mesmo e enganar o outro. Eu alerto que nada fica impune, nada fica às escondidas. A própria Bíblia ela nos alerta muito veementemente que o homem enganador irá de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quando alguém nos questiona sobre algo que nós deixamos em dúvida a veracidade, ficamos espantados. Como assim? É lógico que é verdade. Às vezes até nos espantamos, principalmente quando a gente nunca esperava da pessoa a desconfiança. Como assim? Então é a pergunta. Espantado ficamos. E dizemos para nós mesmos, mas todo mundo faz isso, todo mundo engana, todo mundo trai. Então não tem problema. Já que os outros fazem, eu também posso fazer, eu posso mentir para mim, eu posso mentir para os outros. Eu não posso deixar de ficar acompanhando aquilo que socialmente é aceito e aprovado. Mas como vivemos hoje numa moral alienante dos verdadeiros valores, em que o certo às vezes é visto como errado e o errado é aceito como certo, então a gente tem que estar atento. Então você percebe quantas vezes e às vezes quantas coisas erradas você fez. E você começa então a pensar. Uma pequena regra quebrada num trânsito, ou um pequeno deslize no horário, ou o fato de não se vestir de maneira adequada para o ambiente em que ele por si só já normatiza e exige uma postura, nós então vamos com a nossa autossuficiência, com a nossa pseudo-autonomia, dizendo que eu sou assim, então eu seria assim em todo o ambiente. Mas é muito importante a gente descobrir que nós devemos nos submeter a regras, de maneira que a alegria ela vai estar presente sem a gente se sentir oprimido por aquilo que nós entendemos ser importante para nós, que é ajustar socialmente aos compromissos sociais e deixar então de mentir, mas sermos mais coerentes, genuínos. Isso eu digo no emprego, na relação com o empregado, com o chefe, no casamento, ou até mesmo com aquelas pessoas que nós dependemos dela. Ao invés da gente deixar a imagem de uma autossuficiência,
para dependermos desta pessoa e ela perceber que estamos manipulando uma situação, estamos, na verdade, usando de um pretexto para controle e para ganho. Mas, na verdade, a autossabotagem, a mentira a si mesmo, ela leva a pessoa para a pior droga que tem. E não são os ansiolíticos, não são aquelas drogas condenadas, criminalizadas, não. É a droga de a pessoa distorcer a sua própria razão, a sua inteligência, de fazer juízo diante de situações em que é tão evidente, claro para todo mundo, mas a pessoa ela auto se sabotou tanto, mentiu tanto para si mesmo, enganou-se em demasia, que chega ao ponto que a droga pior é a crença na autossabotagem. E com isso também muitos vão para as drogas também. E são atraídos para outra dimensão da vida, para ser um tampão ou uma tampona, uma tamponagem que a pessoa não percebe. Então ela vai para a prostituição, ela se envereda nos jogos, em todo tipo de engano, e vai enganando e sendo enganada. E a Bíblia diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Então você precisa coragem para dizer a verdade para você mesmo. Diz que maneira poderá o jovem guardar-se de não enganar-se a si mesmo. Ele tem que ter algo que lhe dê norte na vida. E o salmista, ele pergunta e responde. E eu pergunto: de que maneira você pode vencer a autossabotagem, essa droga de mentir a si mesmo e acreditar nessa mentira? É o caso do estelionatário. Ele é um cara que trabalha tanto com a retórica, com a argumentação, que ele consegue mentir para o outro e acredita nessa mentira que ele faz, ao ponto dele não se ver em perigo e se livra com tal esperteza de situações que qualquer outro cai, que é algo impressionante. Verdadeiro artista, o estelionatário. O salmista então ele dá um conselho e pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Eu digo: de que maneira o idoso, o adolescente, o homem, a mulher, todos podem guardar puro o seu caminho, livre da autossabotagem, da mentira? O salmista responde: observando o caminho que anda segundo a palavra de Deus. Este é o caminho para uma vida livre e feliz. E só tem uma forma de você vencer a autossabotagem, a mentira, a perdição da tua alma. Só existe uma maneira: é você arrepender-se do que você tem feito de errado, arrepender-se dos seus pecados e confessar seus pecados a Jesus, pedir perdão. E você vai ouvir: perdoarei os teus pecados, Jesus dizendo, e nunca mais dele me lembrarei. E você se tornará uma nova criatura. Olha que bênção. É a proposta da palavra de Deus, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você se encontrará com a verdadeira vida, porque Jesus diz: quem me segue não andará mais nas trevas. Trevas do engano, da mentira, da sabotagem, da sedução, dos desejos, do domínio, da subserviência, aquilo que simplesmente é fruto da ilusão. Porque se você age segundo aquilo que o salmista diz, que a maneira de você proteger o teu caminho é observar este caminho segundo a palavra de Deus. Eu encerro dizendo aquilo que o salmista também frisou no Salmo capítulo 1, que eu gostaria que você pudesse ler. Muito feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros,
cujas folhas não caem, não secam, e tudo quanto fizer prosperará.